Sim, tu te apoia na bengala da individualidade para querer justificar coisas que não são justificáveis. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre aquelas pessoas que teimam em fazer coisas absurdas ou às vezes ficam bravas comigo quando eu elenco coisas como não sendo produtivas, dizendo que não, mas nós temos que avaliar sempre de forma individual, principalmente quando a gente fala de volume. O pessoal botou na cabeça que, nossa, o volume é individual, e aí o pessoal acha que realmente existe outlier do volume por tudo que é lugar por aí, e de que realmente o volume chega a ser tão individual a ponto de que as pessoas vão conseguir lidar com 52 séries semanais para perna, por exemplo, porque tem um indivíduo que vai conseguir lidar com 52 séries semanais para perna. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, a gente vai falar sobre tu mentir pra ti mesmo, às vezes, sobre pessoas dizerem que aquela opção é melhor pra elas, sem elas não terem tentado opção a outra alguma, simplesmente porque aquilo é mais confortável pra elas, ou porque elas preferem no sentido de preferência pessoal e não no sentido de melhora de resultado. Então é isso que a gente vai falar hoje. Se quiser saber tudo, pegar a opinião, não vai ser um vídeo tão informativo, mas vai ser um vídeo onde eu vou falar aqui bastante coisa que eu acho que pode agregar de alguma forma ali na hora que tu for montar teus planejamentos, tá? Então fica até o final para pegar por detalhes todo o conteúdo. Já te inscreve caso não seja inscrito, ativa o sininho caso não tenha ativado, deixa o gostei já no início do vídeo e usa o cupom Brunão na Growth pra gente poder seguir fazendo vídeo aqui no YouTube, essa coisa linda, maravilhosa, que ajuda muito vocês, beleza? Vamos lá então. Como eu falei no início do vídeo, eu vejo muitas pessoas utilizando ali da bengala da individualidade para querer justificar coisas injustificáveis, tá? Inclusive em vários comentários aqui dos vídeos do YouTube e principalmente se referindo a volume. Pelo amor de Deus. Como vocês gostam de defender que vocês conseguem fazer 30 séries em alta intensidade na semana. E é um negócio que é num número tão grande que às vezes eu fico pensando assim, mano, será que eu tô vivendo numa toca em que realmente, tipo, porra, eu já treinei em diversos lugares, em diversas academias, tive contato com diversas pessoas, tive contato com vários alunos, realmente não apareceu um que conseguisse lidar com 30 séries em alta intensidade na semana. Mas aqui nos comentários do YouTube tem 50 que dizem, não, Brunão, mas eu faço 30 séries na semana em alta intensidade. E é isso aí. Então a gente vai falar sobre algumas coisas que não conversam nesse ponto, né? Primeira delas, a gente tem que entender que frequência, volume e intensidade se correlacionam, ao passo que eu não posso trabalhar com intensidade alta e volume alto. Simplesmente não tem como, entendeu? Não existe essa possibilidade. E eu já expliquei isso pra vocês. Cada série que tu faz gera um acúmulo de fadiga maior. Inclusive, a série seguinte gera um acúmulo de fadiga maior do que a série anterior, justamente porque o esforço que tu tem que realizar para tentar recrutar o mesmo número de unidades motoras é ainda maior do que a série anterior. E mesmo assim a série é menos eficiente do que a série anterior, porque tu consegue recrutar menos unidades motoras justamente por causa da fadiga acumulada. Então, cara, é simplesmente um círculo vicioso, assim, de quanto mais volume tu vai empilhando, menos intensidade tu vai conseguir produzir. Isso é algo fisiológico, isso não é algo que o Joãozinho sente porque o Joãozinho é fraco. Que muitas vezes aí o pessoal comentou lá num Reels que eu postei no Insta esses tempos, cara, tipo, tu só consegue treinar 6 vezes seguidas na semana se tu treina fofo. Então você consegue fazer 6 treinos seguidos se tu treina fofo. E o pessoal começou a espumar nos comentários, tipo, não, é porque tu é frango, que tu é fraco, é por isso que tu não consegue. A não ser que tu faça um volume muito baixo pra tu compensar uma frequência alta com uma intensidade alta. Porque, de novo, as coisas se correlacionam. Então, tu não vai conseguir fazer um volume moderado com frequência e intensidade alta. Se tu for fazer um volume moderado, tu vai ter que ter uma frequência moderada e uma intensidade alta, ou tu vai ter que ter um volume baixo com uma frequência alta e uma intensidade alta, ou tu vai ter que ter uma frequência baixa com volume alto, e aí tu pode tentar botar uma intensidade alta, e a gente tem que ver também se esse volume alto, ele tá dentro de um dia, ou se ele tá diluído nessa frequência reduzida, então vai depender. Então, cara, é basicamente isso, esse é o primeiro ponto, tá? Tentar justificar coisas injustificáveis com essa bengala da individualidade. E aí, o que eu vejo muito de problema nisso também são treinadores de atletas naturais, às vezes, tipo, respondendo umas perguntas, assim, que daí chega a pergunta na caixinha, tipo, pô, 30 séries semanais é muito? E aí a pessoa faz, tipo, uma volta inteira pra não dizer que é muito, o que é muito, tá? Mas daí a pessoa dá uma volta inteira pra dizer, pois é, dependendo de pra quem, é muito, porque o volume é muito individual. Eu considero muito, mas a gente tem que avaliar cada caso, porque pode ser muito pó. Então vamos estabelecer uma coisa aqui. Individualidade é muito importante. Ela é extremamente importante, cara. Ela é muito, muito importante. Só que a individualidade, ela reina dentro de um parâmetro. É aquele caso, né? Tipo, pô, tu que tá me assistindo agora e tu faz 30 séries semanais.
Qual que é a maior possibilidade? Que tu seja realmente um outlier do volume e tu consegue performar muito bem com 30 séries semanais, tu te recupera bem, tu progride carga toda semana e tu tá com um físico espetacular, sensacional, com poucos anos de treino aí, fazendo 30 séries semanais, ou tu simplesmente tá te apoiando nessa bengala da individualidade para querer justificar uma coisa, simplesmente porque talvez tu não tenha tanto conhecimento para estruturar um treino de uma forma adequada e parar de fazer esse número absurdo de séries na semana, entendeu? Qual que é a maior probabilidade? A gente consegue essa resposta com o espelho. E tipo, isso não é querendo criticar, mas é uma coisa que é muito básica, entendeu? É tipo, tu te olhar no espelho e tu ver, tipo, cara, eu tô fazendo 30 séries semanais por grupo muscular, eu tô botando na minha cabeça de que isso daí tá bom, porque é individual e eu tô conseguindo me recuperar, mas a minha progressão não tá das melhores, ou eu tava progredindo antes porque eu era iniciante e agora eu parei de progredir, tô tendo muita dificuldade para progredir, e o meu físico não está tendo os resultados na velocidade que deveria, ou até mesmo tô estagnado. E aí, tu é um outlier do volume porque tu te recupera com esse volume? Não, até porque eu já falei pra vocês. O teu físico, ele vai te adaptar, de certa forma, ao volume que tu impor. Se eu tendo hoje dificuldade para recuperar das 8 séries semanais de peito que eu tô fazendo na semana, se eu começar a empilhar volume e a cada 4 semanas aumentar de 20 em 20%, eu vou chegar provavelmente num volume de tipo 20 séries, 24 séries, e eu vou me recuperar dessas 24 séries. Mas a minha progressão de carga ela vai ficar prejudicada, pelo simples fato de que não é porque tu te recupera daquele volume que tu consegue impor qualidade em todo aquele volume e tu consegue progredir em todo aquele volume. Simples assim. Então, isso é outra coisa que às vezes eu acho que afeta essa bengala da individualidade de vocês, que às vezes vocês botam tipo, não, eu consigo fazer as 30 séries, mas o problema não é conseguir, é impor qualidade nessas 30. De nada adianta tu fazer 30 séries se tu só rende nas 10 primeiras. De nada adianta no teu treino tu ter 15 séries de peito se tu só rende nas 8, se tu só rende nas 12 primeiras, entendeu? De nada adianta aquelas últimas 3, tu pode simplesmente eliminar elas que tu não vai ter prejuízo algum. Muito pelo contrário, tu vai ter uma melhora. Por quê? Porque essas 3 séries elas vão estar lá acumulando mais fadiga, sinalizando pouquíssimo para hipertrofia, gerando mais dano muscular além de acumular mais fadiga, ou seja, elas estão só te prejudicando, entendeu? Simples assim. Mas aí de novo, né, voltando então ali naquela questão, que daí tipo, pô, tem treinadores então de atletas naturais que daí fazem esse fuzuê inteiro para responder de forma tipo, não, 30 séries semanais pode ser muito, mas o volume é muito individual, então tem que avaliar o que funciona para ti. Então, só pra gente deixar muito bem claro, muito bem estabelecido isso. A individualidade, ela é importante, mas ela é importante e ela reina dentro de um parâmetro. Então, antes de tu sair achando que tu é um outlier do volume, faça uma análise daquilo que tu está fazendo, dos resultados que tu está colhendo com aquilo. E aí, inclusive, fica aí a recomendação de vocês escutarem o podcast do Chris Bradley e do Paul Carter sobre as diferenças do treino para naturais e treino para pessoas que usam esteroides. O Chris pega e ele fala uma coisa que é sensacional, que é tipo assim, se tu é uma pessoa avançada e não tá conseguindo colher os resultados que tu queria com o volume que tu está fazendo, eu vou te dar uma resposta. A chave não tá no volume. Justamente porque tem coisa que eu falei pra vocês já no último vídeo de deload, já falei agora nesse vídeo, mas vou falar de novo, de forma mais especificada ainda, até isso entrar na cabeça de vocês, porque quando isso entrar na cabeça de vocês, vocês vão parar com esse medo de fazer menos e vocês vão entender que mais não é melhor, que melhor é melhor, tá? Cada série que tu faz no teu treino gera mais fadiga. Cada série acumula mais fadiga, tá? A primeira série acumula fadiga, a segunda série acumula fadiga, a terceira série acumula fadiga, e isso vai se acumulando, de forma que é um efeito bola de neve, cada vez acumulando mais. Por quê? Porque tem que fazer mais esforço na série seguinte para conseguir tentar recrutar o mesmo número de unidades motoras, e tu não vai conseguir, tu vai recrutar menos, justamente para tu conseguir te manter ali naquele nível de sinalização, tá? Então, nós temos aí o primeiro ponto. Dito isso, não adianta tu querer ficar aumentando o volume se a cada série que tu fizer, a cada série extra que tu fizer, tu vai ter menos qualidade, justamente por causa dessa fadiga acumulada. Então, em vez de tu pensar em aumentar o volume, tu tem que pensar em melhorar a qualidade dentro do volume que tu já faz. E aí, vocês vão entender essa coisa de que não basta tu te recuperar do volume, tu tem que ter a qualidade dentro daquele volume. E aí vocês vão ver que vocês acharam a vida inteira a individualidade reina no meu corpo e eu consigo fazer 24 séries por semana, eu consigo fazer 30, eu consigo fazer no número total dos meus treinos somados, eu faço 150 séries. E o Bruno, que fala que tem que manter um teto semanal de 100 séries, é um cara que não respeita a individualidade de ninguém. Aí vocês vão perceber que, na verdade, vocês estavam sendo tontos esse tempo todo, estavam mentindo pra si mesmos, simplesmente porque vocês conseguiam finalizar aquela série, mas não estavam prestando atenção na qualidade que vocês estavam impondo dentro daquele volume de tempo.
Então, finalizamos esse primeiro tópico do vídeo com o questionamento. Seria você um outlier do volume ou você está apenas utilizando a bengala da individualidade para mascarar a sua falta de conhecimento na estruturação de um protocolo? Agora vamos para o segundo tópico, que também tem a ver com a bengala da individualidade, mas já vai para outro contexto, e aí falando especificamente de alguns atletas naturais aqui do Brasil, que muitas vezes a gente vê, tipo, pô, atleta natural ainda cortando água no final da preparação, zerando água no último dia, zerando carbo e querendo fazer carb up de um dia, o cara querendo carbar, tipo, 2 dias antes da competição, depois de ter vindo a semana inteira de zero carbo. E aí, quando são questionados sobre isso, porque, obviamente, são questionados, afinal, tem todo um contexto que faz diferente. E aí tu vai pegando, né, tipo, vai pensando algumas pessoas que fazem dessa forma completamente anormal dentro desse contexto, acabam surgindo as perguntas, né? Pô, por que tu faz assim? E aí a resposta é, porque pra mim funciona melhor desse jeito. E aí entra a questão de novo da bengala da individualidade. De às vezes a pessoa falar que funciona pra ela daquele jeito sem ela nunca ter tentado do jeito certo. Ou até mesmo, mas a pessoa ter tentado do que seria o jeito certo, só que fazendo errado. Mas vamos mais a fundo nessa questão aqui, então, dessa finalização de atletas naturais, e que é algo que daí surgiu, principalmente quando eu tava ali no campeonato, cara, o quanto surgiu de dúvida, porque tava bem na minha finalização, na finalização de outros atletas, e o pessoal ficava perguntando, e aí eu só trago a reflexão aqui pra vocês de pegar quem finaliza esses atletas naturais que, pô, cortam água no final, que zeram carbo, que passam por períodos ali em que às vezes o cara zera sódio, o cara fica manipulando sódio igual maluco. Quem finaliza esses atletas? Se tu for pegar, em 99% das vezes, vão ser pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes. Eu falo isso tanto em relação àquele campeonato que a gente teve em agosto, onde teve influencer muito grande, tipo, subindo, tomando 700 ml de água no último dia, tomando 500 ml de água no último dia. Ou era tipo, 700 ml de água é o que eu tenho pra hoje, e daí ia, tipo, bebericando ao longo do dia. E também nesse campeonato que se passou tanto no dia 14 de outubro, que foi após o meu campeonato, e também no campeonato da INBA da Argentina, tá? E é basicamente isso, sabe? Então é tipo, de novo, tipo, se apoiar na bengala da individualidade pra querer justificar uma coisa que não é justificável. Porque a gente sabe que dessa forma é pior. E eu não tô fazendo julgamento de mérito aqui, até porque quando não era eu que me finalizava, quando era eu que me preparava, né? Então, pô, eu fiz uma preparação, 2 preparações sozinhos ano passado. Esse ano eu fiz uma preparação com o Jaime, e todas as outras que eu fiz, eu era acompanhado por uma pessoa que fazia uso de esteroides anabolizantes. E a minha finalização era desse mesmo jeito. E eu achava que essa era a melhor forma, porque eu não conhecia outra forma, entendeu? Porque simplesmente foi me apresentado dessa forma, tipo, não, é assim que funciona. E aí eu comecei a perceber, tipo, cara, na real não faz muito sentido eu demorando mais pra encher, querer encher em 2 dias. E aí, quando eu comecei a me preparar sozinho, eu já, tipo, então já vamos já vamos começar a encher um pouco antes. Vamos começar a fazer essa recomposição com 1 semana. Deu pra encher mais ainda, daria pra encher mais. Vamos fazer com 1 semana e meia. Fiz esse ano com o Jaime. Cara, a gente pegou e a gente encheu em 2 semanas, sendo que, na verdade, o ideal era a gente ter tido 4 semanas, porque quando a gente viu ali, a gente precisaria ter iniciado um pouco antes da preparação. É aquela coisa de, tipo, não tem como tu afirmar que aquilo funcionou melhor pra ti se tu não tentou qualquer outro contexto. Pra tu poder realmente falar que é uma individualidade, e que não, é uma individualidade, tipo assim, pra todo mundo funciona desse jeito, que é o certo, mas pra mim, meu físico funciona de uma forma diferente, e é essa. Pra gente poder afirmar isso, a gente precisa ter tentado do outro jeito, que é o que a gente tem base, que funciona. E aí, tipo, cara, realmente, eu tentei do jeito que funciona, fazendo certo esse jeito, e o outro jeito completamente diferente deu melhor, e é algo que, tipo, pô, meu Deus, eu realmente sou um outlier nesse caso, e eu tenho uma genética diferenciada, talvez, de sensibilidade à insulina, que a minha insulina vai captar o glicogênio de uma forma muito mais eficiente, direcionando melhor pra musculatura, e eu consigo encher daí realmente fazendo carb up de 1, 2 dias, e pra mim, cara, isso funciona fenomenal. Beleza, pode ser que tenha um outlier assim, mas ele não pode afirmar isso se ele nunca tiver tentado fazer o jeito certo, da maneira certa. E aí a gente entra já no terceiro tópico, que é justamente isso, né? De que a gente tem várias pessoas que afirmam que, de novo, tipo, não, eu fiz esse jeito que vocês falam que é o melhor, que é tipo o fracionamento do volume, mas eu fiz também do outro jeito, que é um grupamento muscular por dia, e pra mim deu certo um grupamento muscular por dia e não o fracionamento do volume. Não é isso que funcionou pra mim. O que eu vou falar agora parece completamente idiota, que parece não haver a menor necessidade de se falar isso. Mas pra tu dizer que o jeito certo não funciona, tu precisa ter executado de forma correta o jeito certo. E aí o que eu vejo a maioria das pessoas que me relatam esse tipo de coisa, quando eu vou colher o feedback do que estava sendo feito, o que eu vejo? Então, tava treinando ali, fazendo aquele treino ABC, que é normalmente quando o pessoal entende que precisa fracionar o volume, o pessoal corre primeiro pra isso daí. O cara tava fazendo 24 séries de peito na semana, dividido em 2 treinos com 12 séries. Não tá dando resultado, não tô recuperando bem, não tô progredindo, passou pra um músculo por dia.
Aí, obviamente, ele não consegue sustentar um volume de 24 séries, que era o que ele estava fazendo na semana. Ele não consegue concentrar tudo isso em um dia, porque qualquer pessoa que tente fazer isso em um dia vê que fica extremamente improdutivo, que não há nenhuma forma de isso funcionar. E aí, ele reduz o volume e, magicamente, passa a progredir de novo, passa a melhorar, e ele bota na cabeça dele, não, é um músculo por dia que deu melhor pra mim. Não é porque eu reduzi o volume. Tipo assim, não é porque eu reduzi o volume absurdo que eu tava fazendo, gerando um volume absurdo de dano, e aí ainda tava fazendo esse volume absurdo numa frequência 2, onde eu tenho que cuidar o volume que eu faço para otimizar a recuperação, já que o tempo entre as sessões é mais curto. Não era isso que estava me prejudicando. O que estava me prejudicando era a frequência 2, entende? Então a gente entra de novo naquela questão de, cara, não tem como tu dizer que o certo não funcionou para ti se tu não fez ele da maneira correta, tá? E isso é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, tipo assim, fazendo o treino de um grupo muscular por dia e usando essa bengala da individualidade, dizendo que não, pra mim funciona melhor assim, sendo que, na verdade, o cara só faz dessa forma porque ele não tá sabendo ter o conhecimento suficiente para fracionar o volume ao longo da semana em mais de uma sessão. E, de novo, entra naquele mesmo contexto que eu já falei pra vocês no início do vídeo. Volume e intensidade se correlacionam, tá? Tu não tem intensidade alta com volume alto, tu não vai ter intensidade alta durante toda a sessão se tu tá fazendo aquelas 20 séries para o mesmo grupo muscular, simplesmente porque tu vai estar acumulando fadiga a cada série. Então, a única forma de tu estar conseguindo fazer uma manutenção da carga ao longo da sessão é se tu não estiver otimizando desde o início da sessão na tua carga máxima. Simples assim. Tá? Daí o cara pode relatar, não, mas eu fazia então 2 vezes na semana, passei para 1 vez na semana e eu passei a progredir. Sim, além do cara ter reduzido o volume, o cara aumentou o espaçamento entre uma sessão e outra, então ainda que esse volume ali ainda esteja absurdo para ele se recuperar, ele tem um tempo maior, então ele consegue ter uma margem maior para errar no volume, porque ele tem um gap muito grande de recuperação, e aí ele consegue ter esse resultado. Isso não significa que é o melhor resultado. Justamente por quê? Porque antes ele estava errando para mais, agora ele só passou a errar para menos. Isso não significa que ele passou a errar para menos porque ele passou para um músculo por dia, isso significa que ele passou para errar para menos porque agora ele não consegue lidar com todo aquele volume que ele tentava lidar antes, então ele naturalmente vai passando por essa redução. Simple as that. Não dá tempo de falar que tá bom, ter ferrujado pra caramba, precisamos gravar mais uns podcasts com os gringos. Então é por isso que eu falo que muitas vezes o pessoal utiliza da bengala da individualidade mesmo, porque é muito mais fácil tu estruturar um treino de um grupo por dia, porque daí, cara, tu pode... É realmente muito simples. Porque, tipo assim, tu fazer 16 séries num dia e tu fazer 20 séries num dia no sentido de recuperação pra próxima semana, não é algo que vai ter um grande impacto. Tu pode fazer 16 séries e se recuperar pra próxima semana, e fazendo 20 séries, talvez isso não vá afetar a tua recuperação pra próxima semana. Justamente porque o tempo entre as sessões é muito grande e, ainda, aquelas séries finais vão gerar realmente só, tipo, um acúmulo de fadiga maior. Então o ponto é só que tu tem margem maior de erro. E é justamente por isso que acaba sendo mais fácil estruturar nesse formato e aí muita gente prefere. Justamente porque quando tu tem essa questão da frequência aumentada, né, de treinar mais de uma vez o grupo muscular na semana e tu ter o fracionamento daquele volume para tu otimizar a tua performance, acaba sendo mais complicado. E entra outra questão também. Pô, eu tava fazendo 20 séries fazendo peito uma vez só na semana. Aí agora eu fracionei em 2 e eu não estou conseguindo fazer 20 séries, porque eu tô fazendo 10 séries num dia, faço 10 séries na segunda, e aí eu vou fazer lá no treino dos superiores completos, eu quero fazer mais 10 séries de peito, eu não consigo, porque eu não tô recuperado ainda 100%. E aí, em vez de vocês botarem na cabeça que eu tenho que reduzir o volume e essa redução vai me trazer mais benefício, porque eu não tô só não tô conseguindo recuperar até lá, porque eu tô impondo uma qualidade aqui que está sendo superior, então eu reduzo o volume aqui e eu compenso o volume lá e eu vou progredindo ao longo do tempo. É só que vocês têm essa coisa de tipo, nossa, eu vou estar reduzindo o volume, então eu vou estar deixando o resultado na mesa. Sendo que é justamente ao contrário. Eu ainda vou trazer uma aula aqui para vocês no YouTube falando sobre as repetições efetivas. Isso é algo que vai trazer muita clareza para vocês no sentido de como manipular o volume e também no sentido de que vocês não vão ter que se prender mais a essa questão de tipo, nossa, eu vou baixar o volume, eu vou acabar reduzindo ali os meus resultados, justamente porque vocês vão entender sobre questão de recrutamento de unidades motoras, sobre as 5 últimas repetições que são efetivas para hipertrofia, por que essas 5 são as últimas, que é porque a gente tem maior recrutamento de unidades motoras, vocês vão entender sobre fadiga, vai ser uma aula mais completinha aqui, que eu vou estar trazendo tanto aqui quanto na comunidade Bergang. Na comunidade Bergang, obviamente, consigo trazer de forma mais completa, com material de apoio e todas essas paradas. É isso aí. Creio que ficou tudo extremamente bem explicado. É um vídeo que eu imagino que vai ter muito comentário polêmico. A hashtag vai ser individualidade. Então, se tu tem alguma discordância, lança aí nos comentários com a hashtag individualidade.
pra gente poder discutir ela num vídeo de perguntas e respostas. Se tu não tem discordância, mas tem dúvida, hashtag individualidade para ela ter mais chance de ser respondida. E não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, utilizar o cupom Brunão na Growth pra gente seguir fazendo vídeo aqui no canal, sempre com essa qualidade absurda que o inimigo dos venenos, o inimigo da desinformação costuma trazer pra vocês, beleza? Um abraço pra cada um, muito obrigado por mais um vídeo aí, tchau, tchau. Calma, que na verdade vou lançar daí então o terceiro questionamento, o terceiro tópico do vídeo, né? Seria tu um outlier que consegue trabalhar 16, 20 séries em um dia para um grupo muscular, rendendo bem em todas, em alta intensidade, ou, na verdade, tu só usa da bengala da individualidade para mascarar a tua dificuldade na estruturação de um bom protocolo e aí dizer para ti mesmo que faz mais sentido para ti, porque teu corpo funciona melhor trabalhando assim, fazendo um músculo por dia, do que parando para entender como fracionar bem o volume e otimizar o rendimento na semana. Eis a questão. Deixem nos comentários. É isso, fui.